Existe um silêncio muito específico que surge quando você decide parar de ser o remador do barco dos outros. Você já fez esse teste? Aquele momento em que você decide, conscientemente, não mandar a primeira mensagem, não oferecer a carona, não se voluntariar para resolver o problema que ninguém mais quer tocar. Você recua um passo, esperando que, ao deixar um espaço vazio, alguém sinta a sua falta e venha preenchê-lo. Mas o que acontece, na maioria esmagadora das vezes, é que o espaço permanece vazio. O telefone não toca, o convite não chega. E a percepção desce pela sua garganta como vidro moído. O silêncio deles não é esquecimento. É uma mensagem. Eles não estão sentindo a sua falta. Eles estão sentindo falta da conveniência que você proporcionava. É brutal. Eu sei. Talvez você esteja vivendo isso agora, encarando o teto do seu quarto de madrugada, se perguntando onde errou, por que foi tão fácil para eles seguirem em frente, enquanto você continua preso na memória do que vocês viveram. Mas a verdade, essa verdade dura que poucos têm coragem de dizer olhando nos seus olhos, é que a sociedade humana não é construída sobre afeto incondicional. Ela é construída sobre utilidade mútua. Nós somos ensinados, desde a infância, sobre amizade mágica, amor eterno, lealdade canina. Mas esquecem de nos ensinar a ler as letras miúdas do contrato social. E as letras miúdas dizem o seguinte: você é amado na exata proporção do problema que você resolve para alguém. Se isso soa frio ou cínico, eu peço que fique comigo nos próximos minutos. Porque entender isso não vai te tornar uma pessoa amarga. Vai te tornar uma pessoa livre. A dor que você sente hoje vem de uma expectativa infantil projetada em um mundo adulto. E hoje nós vamos matar essa expectativa antes que ela acabe de te matar. Se você tiver coragem de encarar o espelho da realidade sem filtros, deixa o seu like, verifica a sua inscrição. Porque o que vamos dissecar aqui é a cura definitiva para a carência. Vamos começar olhando para a anatomia desse sentimento de abandono. Psicologicamente, o ser humano é uma máquina de buscar validação. Desde os tempos das cavernas, ser esquecido pela tribo significava a morte. Se ninguém sentisse sua falta, ninguém dividiria a caça com você. E você morreria de frio ou de fome. Então, o nosso cérebro evoluiu para entrar em pânico. Um pânico visceral, químico. Toda vez que percebemos que a nossa presença não é solicitada. É por isso que dói fisicamente. O seu corpo está reagindo a uma ameaça de extinção. Mas aqui está o erro de calibração do mundo moderno. Nós confundimos ser necessário com ser amado. Você passou anos, talvez décadas, se tornando a pessoa mais prestativa da sala. Aquele que resolve, que empresta, que ouve, que aconselha, que carrega o piano. Você construiu a sua identidade em torno da utilidade, acreditando na lei do retorno kármico. Se eu fizer tudo por eles, eles nunca vão me deixar. E é exatamente aqui que a armadilha se fecha. Quando você se torna uma ferramenta perfeita, as pessoas param de olhar para você e passam a olhar para sua função. Ninguém agradece a geladeira por gelar a água. Você só percebe a geladeira quando ela quebra. Enquanto você estava funcionando, servindo, facilitando a vida deles, você não era um amigo. Você era infraestrutura. E infraestrutura é invisível. Pense na mitologia grega. Ela sempre teve um mapa preciso para os labirintos da alma humana. Existe uma figura que encarna essa dor de forma absoluta. Um herói chamado Filoctés. Ele não é tão famoso quanto Hércules ou Aquiles, e isso é parte da tragédia dele. Filoctés era um grande guerreiro, amigo íntimo de Hércules.
Tão amigo que foi ele quem herdou o arco e as flechas lendárias dos semideus. Ele era vital, ele era poderoso. Ele estava a caminho da guerra de Troia, pronto para a glória. Mas, em uma parada no caminho, o destino pregou uma peça. Filoctetes foi picado por uma cobra no pé. A ferida não cicatrizava. Pior do que isso, a ferida apodreceu. O cheiro era insuportável e a dor fazia Filoctetes gritar dia e noite. E é aqui que vemos a verdadeira face da camaradagem humana quando a utilidade acaba. Odisseu, o grande estrategista, o homem prático, olhou para aquele amigo sofrendo e fez um cálculo simples. Esse homem está atrapalhando o moral da tropa. Os gritos dele impedem nossos rituais de silêncio. O cheiro dele enoja os homens. Ele é um peso. E o que eles fizeram? Aproveitaram que Filoctetes dormiu, exausto de dor, e o abandonaram em uma ilha deserta chamada Lemnos. Deixaram-no lá, com alguns trapos e com o seu arco. E então zarparam para a guerra. Imagine o despertar desse homem. O horizonte vazio, o silêncio chebrado apenas pelas ondas e pela sua própria dor pulsante. Eles não sentiram falta dele. A frota grega seguiu, lutou, bebeu, viveu. Por 10 anos, sem pensar em Filoctetes por um único segundo. Ele foi apagado, porque a sua manutenção ficou mais cara do que a sua utilidade. E essa é a parte da história que representa seu momento atual. O momento em que sua dor, a sua necessidade ou simplesmente a sua mudança de comportamento tornou você caro demais emocionalmente para pessoas que só queriam a parte fácil de você. Você deixou de ser a festa e virou a ressaca. E ninguém quer lidar com a ressaca. Mas a história não acaba no abandono. E é na segunda parte do mito que reside a lição mais brutal e mais necessária para a sua vida agora. 10 anos se passaram. A guerra de Troia estava estagnada. Os gregos não conseguiam vencer. Então, uma profecia revelou algo. Troia só cairia com as flechas de Hércules. E onde estavam as flechas? Com Filoctetes, o homem abandonado na ilha. Então, de repente, o telefone tocou. A notificação apareceu. Odisseu e Neoptólemo, filho de Aquiles, voltaram para a ilha de Lemnos. Mas preste muita atenção nisso, porque isso é o cerne do nosso vídeo. Eles não voltaram porque sentiram saudades do amigo. Eles não voltaram arrependidos. Não voltaram chorando. Não voltaram percebendo o erro moral de ter deixado um companheiro para morrer. Eles voltaram porque precisavam do arco. Eles tentaram enganar Filoctetes. Tentaram manipulá-lo. Fizeram de tudo para pegar a ferramenta e deixar o homem para trás se fosse necessário. E aqui vem o espelho. Quando alguém que sumiu da sua vida reaparece do nada, perguntando: como você está sumido? 99% das vezes é Odisseu voltando buscar o arco. Eles precisam de um favor, de um contato, de uma validação, de um ombro para chorar, porque o novo brinquedo deles quebrou. E você, carente, com a ferida aberta da solidão, aceita. Você entrega o arco, você entrega a sua energia, o seu tempo, o seu afeto, pensando: agora eles viram o meu valor, agora eles voltaram por mim. Não, eles voltaram pelo que você tem, não por quem você é. Isso nos leva a um insight contraintuitivo, algo que pode virar a chave na sua mente agora. A solidão que você sente não é um defeito seu. Ela é um sintoma de que você finalmente parou de pagar o aluguel da amizade. Veja bem, a maioria das relações modernas funciona como um serviço de assinatura. Enquanto você paga a mensalidade,
Seja com favores, com dinheiro, com bajulação ou com disponibilidade irreversível, o serviço continua ativo. No momento em que o pagamento falha, o serviço é cortado. E o que você está vivenciando agora, esse vácuo social, é simplesmente a inadimplência dos outros. Você parou de fornecer o suprimento e eles foram procurar outro fornecedor. Isso soa terrível? Talvez. Mas olhe, por outro ângulo. Se eles só sentem falta do que você fazia, isso significa que você é capaz de fazer coisas valiosas. Significa que você tem competência, que você tem recursos, que você tem empatia. O problema nunca foi a sua falta de valor. O problema foi a sua falta de filtro na distribuição desse valor. Você estava jogando pérolas aos porcos e agora tá triste porque os porcos não querem mais brincar com você quando as pérolas acabaram. O estoicismo e filósofos como Sêneca e Epicteto nos ensinam sobre autossuficiência ou autarquia, não no sentido de viver isolado em uma caverna, mas no sentido de não ancorar o seu bem-estar na aprovação de terceiros. Sêneca dizia algo perturbador. Estamos sozinhos na maior parte do tempo, e ainda assim não nos suportamos. A sua dor vem do fato de que você usava essas pessoas como distração, para não ter que lidar consigo mesmo. Você servia aos outros para evitar servir ao seu próprio propósito. Era mais fácil consertar a vida do amigo do que consertar a sua. Era mais fácil ouvir os dramas da namorada ou do namorado do que ouvir o silêncio dos seus próprios pensamentos. E então, quando você remove a utilidade da equação, o que sobra? Quem é você quando não está sendo útil? Essa é a pergunta que aterroriza a maioria das pessoas. Se você não for o cara engraçado, o cara rico, o cara que resolve, quem é você? A solidão é o laboratório onde essa resposta é forjada. Filócrates, na ilha, teve que aprender a sobreviver sozinho. Teve que lidar com a dor, com a raiva, com os próprios demônios. E quando os gregos voltaram, ele não era mais o mesmo homem submisso. Ele tinha poder. O poder de dizer não. E aqui está o clímax da maturidade. Quando você percebe que o seu não é mais valioso do que o seu sim. Porque o sim dado por medo de perder alguém é um sim de escravo. Mas o sim dado por escolha, quando você poderia dizer não, é um sim de rei. Você precisa entender uma coisa importante. Ser bonzinho não é virtude. É uma estratégia de sobrevivência e muitas vezes manipulativa. A pessoa boazinha demais, no fundo, está fazendo uma transação oculta. Eu serei tudo o que você quer e, em troca, você nunca vai me abandonar. Esse é um contrato que a outra parte nunca assinou. E quando a outra parte vai embora, o bonzinho fica furioso, cheio de ressentimento, gritando aos quatro ventos: "Depois de tudo que eu fiz por você!" Esse grito é a confissão da transação. Se você tivesse feito por amor genuíno ou por princípios seus, o resultado não importaria. Mas se você fez esperando lealdade eterna em troca, você não estava amando, você estava negociando futuros. E o mercado da gratidão humana é volátil e quase sempre quebra. A dura verdade é que as pessoas têm os próprios filmes rodando na cabeça delas. No filme delas, elas são os protagonistas. E você é um personagem coadjuvante. Às vezes, o mentor.
às vezes o alívio cômico, às vezes o vilão. Quando o roteiro da vida delas muda, o elenco muda. Não é pessoal, é estrutural. Aquele colega que almoçava com você todo dia e agora finge que não te vê depois que foi promovido. O roteiro dele mudou. Aquela ex que jurou amor eterno e agora está com outro em 2 semanas. O roteiro mudou. Você não pode forçar a sua participação na cena de ninguém. E a coisa mais patética que um ser humano pode fazer é ficar nos bastidores, esperando uma deixa que nunca vai vir, mendigando uma aparição na vida de quem já encerrou o seu arco narrativo. Então, o que fazer com essa informação? Como transformar essa solidão de abandono em uma solidão de potência? Primeiro, pare de tentar renegociar a sua entrada na vida das pessoas, baixando o seu preço. Isso é instintivo. Quando sentimos que estamos sendo rejeitados, tendemos a nos oferecer mais. Ah, eles não me chamaram? Vou comprar um presente melhor. Vou ser mais engraçado. Vou me esforçar mais. Pare imediatamente. Isso é o equivalente a uma loja que, vendo que ninguém entra, começa a queimar o estoque a preço de custo. Você atrai clientes? Sim, mas atrai o pior tipo de cliente, o oportunista, aquele que só vem quando é barato e vai embora na primeira alta. Valorize a sua escassez, deixe o espaço vazio ficar vazio, permita que eles sintam a consequência da sua ausência. E se eles nunca sentirem, ótimo, a seleção natural social acabou de fazer o trabalho sujo por você, eliminando parasitas que só consumiriam a sua energia vital. Segundo, construa um valor que não dependa da servidão. Filóctetes tinha o arco de Hércules. E você? O que você tem? Qual é a sua habilidade, o seu conhecimento, a sua virtude que é inegociável? Torne-se tão bom, tão focado, tão interessante por conta própria, que a sua companhia seja um privilégio, não um serviço gratuito. As pessoas mais magnéticas do mundo são aquelas que parecem estar perfeitamente bem sozinhas. Elas não precisam de você, elas escolhem você. E essa diferença muda toda a dinâmica de poder. Quando você entra em uma sala precisando de aprovação, você é uma presa. Quando você entra em uma sala validado por si mesmo, você é uma presença. Terceiro, e mais importante, aceite a transitoriedade das relações. O mito de que amizades e amores devem durar para sempre é a maior fonte de sofrimento neurótico da nossa era. As coisas duram o tempo que tem que durar para nos ensinar algo. Algumas pessoas são pontes, servem para nos levar de um ponto A para um ponto B da vida e depois ficam para trás. Tentar morar na ponte é impedir o próprio progresso. Agradeça pelo que foi vivido. Entenda que a função acabou e siga. Não guarde rancor de Odisseu. Ele fez o que a natureza dele mandava fazer. Guardar rancor é beber veneno, esperando que o outro morra. A vingança de Filóctetes não foi matar os gregos, foi decidir, por vontade própria, o que fazer com o próprio destino. Agora, olhe para a sua vida hoje. Quem são as pessoas que só te procuram quando o tempo fecha? Quem são as pessoas que exigem manutenção constante, mas nunca oferecem suporte? Faça um inventário e comece a demitir silenciosamente essas pessoas da posição de protagonistas da sua vida. Você não precisa fazer um escândalo. Não precisa bloquear nas redes sociais com um texto dramático de despedida. Isso ainda é carência. Isso ainda é gritar por atenção. A verdadeira indiferença é silenciosa. É simplesmente parar de alimentar o vínculo. Deixe a planta seca morrer de sede. Ao fazer isso, você vai abrir um vácuo imenso na sua vida. A solidão vai bater forte. Nos primeiros dias, o silêncio vai ser ensurdecedor.
Mas é nesse silêncio que você vai ouvir a sua própria voz pela primeira vez em anos. É nesse deserto que você vai encontrar o seu próprio arco de Hércules. E, eventualmente, novas pessoas virão. Mas elas não virão porque precisam que você carregue o piano delas. Elas virão porque ouviram a música que você está tocando sozinho e querem apenas sentar e ouvir. Essas são as pessoas que ficam. Essas são as pessoas que sentem falta de você, não do que você faz. Mas para chegar lá, você precisa atravessar esse deserto. Você precisa suportar a dor de ver a notificação que não chega e não se desesperar. Você precisa ter a dignidade de não correr atrás de quem já demonstrou que caminha bem sem as suas pernas. A vida adulta é, em grande parte, a gestão elegante da solidão. É aprender a ser a sua própria melhor companhia. De modo que, quando alguém chega, essa pessoa vem para somar, não para preencher um buraco desesperado. Agora, eu quero que você faça um exercício. Pense na última vez que você se sentiu usado. Não com raiva, mas com análise fria. O que você ofereceu? O que você esperava em troca? E por que você acha que precisa comprar o afeto das pessoas? Se fizer sentido para você, escreva aqui nos comentários. Eu sou valioso, não apenas útil. Vamos criar uma corrente silenciosa de pessoas que entenderam a diferença entre preço e valor. E lembre-se, a flecha só vai longe porque o arco aceita ficar tenso e sozinho antes do disparo. O seu momento de tensão, de isolamento, é apenas o preparo para o seu maior lançamento. Se esse vídeo foi o espelho que você precisava hoje, não esqueça de deixar o like. Isso ajuda essa mensagem a chegar a outros filóctetes, perdidos em suas ilhas. Inscreva-se para continuar essa jornada de amadurecimento brutal e necessário. Nos vemos no próximo vídeo, quando você já estiver mais forte do que hoje. Até lá, aprenda a apreciar o silêncio. Ele é o único que nunca mente para você.